Senhor Deus Todo-Poderoso, vamos dar início aos nossos estudos a respeito do Evangelho de Jesus, para o que pedimos a assistência e proteção dos vossos bondosos mensageiros e do nosso anjo da guarda, a fim de que nos esclareçam a inteligência e nos deem o discernimento necessário, a nós os encarnados e aos nossos irmãos desencarnados que aqui vieram com a permissão do Pai, para bem compreendermos o que vamos estudar. Rogamos a Jesus, o nosso mestre e guia, seja conosco e presida a nossa reunião. Em nome da irmã veneranda, a protetora desta casa, damos por aberta a reunião de estudos da presente noite. Que assim seja. Purifiquemo-nos, de sorte que, se alguém se purificar destas coisas, será o vaso para a honra, santificado e idôneo para o uso do Senhor, e preparado para toda boa obra. Paulo 2 Timóteo 2:21. Em cada dia de luta, é indispensável atentar para a utilização do vaso de nossas possibilidades individuais. Na Terra, onde a maioria das almas encarnadas dorme ainda no sono da indiferença, é mais que necessária a vigilância do trabalhador de Jesus nesse particular. Quem não guarde os ouvidos pode ser utilizado pela injustiça. Quem não vigie sobre a língua pode facilmente converter-se em vaso da calúnia, pela leviandade ou pela preocupação de sensacionalismo. Quem não ilumine os olhos pode tornar-se vaso de falsos julgamentos. Quem não se orientar pelo espírito cristão será naturalmente conduzido a muitos disparates e perturbações, ainda mesmo quando a boa-fé lhe incuta propósitos louváveis. Os homens e mulheres de todas as condições estão sendo usados pelas forças da vida diariamente. Por enquanto, a maioria constitui material utilizado pela malícia e pela viciação. Vasos frágeis e imperfeitos, fundem-se e refundem-se todos os dias, em meio de experiências inquietantes e rudes. Raríssimos são os que, de interior purificado, podem servir ao Senhor habilitados para as boas obras. Muitos ambicionam essa posição elevada, mas não cuidam de si mesmos. Reclamam a situação dos grandes missionários, exigem a luz divina, clamem por revelações avançadas. Contudo, em coisa alguma se esforçam para se libertarem das paixões baixas. Observa, pois, amigo, a que princípios serves na lida diária. Lembra-te de que os vasos de tuas possibilidades é sagrado. Que forças da vida se utilizam dele? Não ouvides, acima de tudo, que precisamos da legítima purificação, a fim de que sejamos vasos para a honra e idôneos para o uso do Senhor. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, Senhor. E venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos têm ofendido. E não nos deixeis que entremos em tentações. Livrai-nos, Pai, de todo mal, porque seu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Espíritos esclarecidos e benevolentes, bondosos mensageiros de Deus, que tendes por missão assistir aos homens e conduzi-los pelo bom caminho, sustentai-me nas provas desta vida. Dai-me força para suportá-las sem murmurar. Afastai de mim os maus pensamentos e fazei que eu não dê entrada a nenhum espírito que tentasse iludir-me e conduzir-me no caminho do mal. Esclarecei minha consciência com relação aos meus defeitos e tirai-me de sobre os olhos o véu do orgulho capaz de impedir de os perceber e confessá-los a mim mesmo. A ti, sobretudo, bondoso anjo da guarda, que mais particularmente velais por mim,
E a todos vós, espíritos protetores, que por mim vos interessais, fazei que me torne digno da vossa proteção. Conheceis as minhas necessidades, que elas sejam atendidas segundo a vontade de Deus. Que a paz que irradia do coração de Jesus e que abrange toda a terra, possa ser assimilada por todos os corações aqui presentes, tanto encarnados como os desencarnados, para que de posse dessa paz possamos compreender as leis que regem o mundo espiritual e ter a sabedoria de praticá-las em nossa vida diária. Em nome do nosso Mestre amado Jesus, da irmã veneranda e sua equipe espiritual que nos assiste, bem como dos nossos anjos da guarda, solicitamos que a água aqui exposta seja fluidificada em nosso benefício. Que assim seja, damos graças a Deus. Amém. Boa noite a todos, gente. Vamos iniciar algumas reflexões a respeito da orientação da entidade superior que nos fala sobre a obsessão coletiva. E ele nos diz o seguinte: consideremos que o ponto nevrálgico do início da obsessão sutil nunca está na ação planejada das sombras, mas nos descuidos sutis dos espíritos frágeis, principalmente no que se refere à obsessão entre desencarnados e encarnados. Como ele diz aqui, é o ponto nevrálgico, é o ponto mais delicado, o ponto mais importante da obsessão sutil, que é o ponto de partida dos quadros obsessivos, que a gente chama também de obsessão simples. Nunca, olha a palavra forte que ele usa, nunca está na ação planejada das sombras, mas nos descuidos sutis dos espíritos frágeis. Vocês viram a oração que foi feita hoje aqui? E diga-se de passagem, as mensagens de Emmanuel que são lidas aqui são verdadeiras orações, né? Ele pedindo para que a gente tenha vigilância em tudo que nos chega, para que a gente não seja comprometido com as informações que batem à nossa porta. Ele pediu para que você vigie tudo que está ao teu alcance, para que você não dê continuidade a coisas que não são edificantes. É aí que está o ponto nevrálgico da coisa. É nos descuidos, nos relaxamentos que a gente age, da maneira que a gente age, da maneira que a gente vive. Muitas vezes eu vejo as pessoas culpando, e é sempre desse jeito, né? O ego, ele vive da imperfeição e da ignorância. Então ele nunca chama a atenção para ele mesmo do que ele precisa se corrigir. Ele sempre joga aquilo que está acontecendo com ele nas custas de outro. Seja esse outro encarnado, desencarnado, seja esse outro qualquer coisa, menos que seja ele. Então as pessoas chegam nos avisando e nos falando, e é interessante que elas querem que a gente concorde com elas, sabe? Que o problema são dos nossos irmãos desencarnados. E a gente já estudou aqui várias vezes que o problema não são deles, o problema somos nós. Se a gente não oferecesse fluidos degradantes
eles não tinham com que se alimentar. Eles morreriam de fome, porque eles vivem às custas das energias que a gente dá para eles. Todo mundo espiritual inferior tem a mente fixada nas sensações do planeta material que a gente vive. Tudo deles. Se não fosse assim, eles já estariam se relacionando com o mundo espiritual. E não é o que acontece. Todos eles vivem dos nossos fluidos, de nossas energias. Cada atitude negativa que você pratica é uma energia negativa que você está dando para que eles continuem usando nas ilusões e nas rebeldias que eles vivem. Então, eles não são o nosso problema inicial. O nosso problema inicial somos nós, com as escolhas que a gente faz. E quando a gente fala escolha, essa palavra diz tudo. Escolher é eu analisar várias opiniões para poder assumir uma que eu vou estar dizendo é essa que eu quero para mim, que eu quero agir, que eu quero viver, que eu quero que seja meu objetivo na vida. É aí que está o nosso grande problema. Porque a maioria das vezes a gente age, e diga-se de passagem, a maior parte da população na Terra age só do ponto de vista emocional. Os trabalhos de neurociência mostram que a população da Terra, de uma maneira geral, 70% age exclusivamente do ponto de vista emocional. E a emoção, a gente já estudou aqui, ela é uma atitude praticamente inconsciente. A emoção, por si só, ela não é uma ação. A emoção, ela é uma reação, tanto física quanto mental, diante de qualquer fato ou circunstância, seja ela positiva ou negativa, que vai gerar em você algumas alterações no teu corpo, na tua respiração, nos batimentos cardíacos, na secreção das glândulas endócrinas nossas de uma maneira geral. A grande maioria das pessoas vivem da emoção, pela emoção, para a emoção. Elas ainda não pararam para pensar e refletir nessa reação que elas estão vivendo. E quando a gente diz que elas não pararam, elas abdicaram da liberdade que cada um de nós temos, através da inteligência, de analisar o que a gente está sentindo para ter lucidez do que a gente vai fazer. A pessoa que age do ponto de vista emocional, ela não para refletir. Ela já sente e já reage. Por isso que a emoção, ela é uma reação. Ela não é uma ação lúcida. É uma reação subconsciente da criatura. E é aí que está o ponto nevrálgico nosso. Porque onde estão nossas emoções, estão os nossos desejos. E vocês já leram o livro Ação e Reação de André Luiz, quando o irmão Leôncio, que era o obsessor de Luiz, explica para André que eles aprenderam nas escolas dos Vingadores a captar os desejos centrais das pessoas que eles querem influenciar. E sabendo o desejo central dessa criatura, eles começam a projetar ideoplastias, pensamentos, junto com emoções que eles têm a respeito daquilo que a pessoa acolhe sem pensar, sem refletir. E o que é que acontece com isso? Aquele desejo, que era um desejo central da criatura, que tinha uma valência, digamos, de X,
Quando você coloca várias ideias com aquela mesma intenção, direcionada para aquela mesma emoção, esse X vai se multiplicando. E no caso em pauta do livro Ação e Reação, o nosso amigo Luiz tinha 11 espíritos, ainda na fase de subconsciência do seu desencarne, que também viviam da usura, cercado no campo mental dele, 11 cabeças pensando na mesma direção do desejo central que o encarnado tinha. Imagina como não devia ser o campo mental desse irmão encarnado, com mais 11 pensamentos projetando para ele naquela mesma direção em que ele gostava, que ele desejava, que ele sentia emoção. Assim acontece com todos nós. Então, quando ele fala isso aqui, o ponto nevrálgico do início da obsessão sutil nunca está na ação planejada das sombras. Eles planejam, mas está nos descuidos nossos. E que ele chama de descuidos sutis dos espíritos frágeis. Nós deixamos ser obsidiados, eles nos classificam de espíritos frágeis e somos descuidados. Descuido é a falta de atenção, é a atitude irrefletida. Falta de atenção, a gente já estudou bastante sobre a atenção aqui, tanto do ponto de vista psicológico quanto do ponto de vista neurológico, né? A atenção. A gente precisa melhorar aquilo que a gente está pensando com aquilo que a gente está sentindo. Se você não melhora isso, se você fica descuidado, você dança. Porque você vai ser manipulado por essas entidades. No nosso livro dos Espíritos, Kardec pergunta: influem os espíritos em nossos pensamentos? E a resposta é muito mais do que você imagina. Geralmente, são eles que vos dirigem. E dirigem nesse sentido, do exemplo que a gente já deu aqui. Então, que a gente procure entender como se processa essa influência de desencarnados para encarnados. Porque se você não for vigilante nesse sentido, você vai ser levado de roldão. E depois não adianta você dizer, são eles que estão me perturbando. Não. Foi você que se deixou perturbar. Naquele momento em que você não manteve a atenção naquilo que você estava sentindo e deixou que as suas emoções governassem os seus desejos, e assim você se tornou uma pessoa que estabeleceu um intercâmbio mental entre você e esses irmãos. No início, esse intercâmbio mental, ele, no fundo, é prazeroso. Não estou dizendo que seja correto, mas é prazeroso, porque ele vai intensificar uma emoção que você gosta e que você tem sobre ela a preponderância de todos os outros desejos. Então aquilo te traz prazer. A gente já viu e já estudou isso aqui. Existe em cada pensamento, ele é composto de 3 componentes. A ideia, que é o conteúdo cognitivo da mensagem que está sendo passada. O julgamento, que diz a opinião daquela ideia em relação às outras opiniões. E, acima de tudo, a emoção, que é o que gerou a ideia e que deu força para aquela opinião que você se identificou com ela. As nossas ideias surgem das nossas emoções. Mas o ser humano, ele tem uma característica, uma peculiaridade
muito grande em relação às outras espécies que existem. Ele consegue pensar no seu próprio pensamento. Ele consegue analisar o seu próprio sentimento. Ele é senhor de si, desde que ele queira ser. A escolha é de cada um. Então, toda ideia que me chega, ela vem com um conteúdo emocional que gerou aquela ideia. No caso em pauta do Luiz, que ele padecia da usura, cada ideia dessas 11 mentes que ficavam constantemente sobrecarregando o seu campo mental, cada ideia que também vinha potencializando a usura, ele sentia a emoção também desses irmãos. Então ele projetava o desejo central da usura e recebia automaticamente mais 11 direto ligado a ele de volta. É nisso que está o prazer do pensamento. Pensamento dá prazer para a gente. A gente precisa entender isso. Todo desejo que você tem e que você elabora, que você reflete, que você florie, aquela ideia que você está tendo, florindo, junto com outras ideias, vai te trazendo cada vez mais prazer com aquilo que você está dando vida. A nossa ideoplastia é compartilhada com outras ideoplastias. Isso é de suma importância no mundo espiritual e de grande desprezo por nós encarnados. Para você ver a importância que tem isso no mundo espiritual, André Luiz, no livro Obreiros da Vida Eterna, quando ele vai visitar a casa espírita de uma irmã que vai desencarnar, ele é chamado para conhecer o local. E quando ele está indo conhecer, a entidade que está junto com ele leva ele justamente no salão de convenções, como esse nosso, de estudo. E nesse momento, eles estão passando uma aparelhagem em que estão diluindo as ideoplastias das pessoas que ficaram na reunião daquele dia, para que o ambiente fique limpo desses pensamentos e não venham a influenciar outras pessoas quando vierem para a próxima reunião. No livro Tormentos da Obsessão, o Manuel Filomeno de Miranda, ele descreve, porque quando eu li o livro de André Luiz, eu pensei que eles fossem, por projeção mental deles, diluir aquelas ideias. E não é assim, não. Ele diz nesse livro, Tormentos da Obsessão, que existem aparelhos magnéticos próprios para digerir esses pensamentos do ambiente. É uma aparelhagem que eles passam, limpando toda a psicosfera de onde vai ter a reunião, para que não se acumule ideoplastias negativas com os frequentadores e com tanto encarnados quanto desencarnados que deixam resíduos no ambiente em que estão frequentando. Isso é muito importante, sabe? Porque a gente tem que ter muito cuidado no ambiente que a gente vai entrar. Kardec, na Revista Espírita, descreve uma mensagem chamada Atmosfera Espiritual. E é sobre isso, dessas ideoplastias, sendo que ele usa outros termos. Kardec explica que nosso perispírito é como se fosse cheio de antenas e que ele capta automaticamente as energias do ambiente onde a gente frequenta. Ele fala que é como se fosse uma esponja absorvendo as energias. E que no ambiente onde tem uma reunião, onde tem muitas pessoas,
Se a maioria daquelas pessoas são degradantes, os fluidos maiores que vão ficar são fluidos degradantes. E que aquelas pessoas que não concordam com aquelas energias terminam de uma maneira mais ou menos intensa absorvendo uma parcela daqueles fluidos. Eu digo isso porque eu vejo muitas vezes as espíritas falando que frequenta bares, frequenta esses ambientes que a gente sabe que não tem boas energias. E eles dizem que vão, que ficam bem, que estão imunes daquilo ali. É um grande engano da parte deles, porque a gente sempre leva alguma coisa de onde a gente vai, e a gente sempre deixa alguma coisa de onde a gente está. É assim que a gente precisa entender. Isso tudo é importante, sabe? Porque são esses descuidos sutis, são essas faltas de atenção, ou essas atitudes refletidas. Lembra de atitudes que a gente está estudando tanto na quinta-feira aqui? Atitudes são posturas mentais e emocionais de uma pessoa em relação a qualquer coisa. Essa postura, essa disposição que você tem em relação a esses ambientes que você sabe que não tem energias edificantes, meu amigo, é melhor que você não vá. Eu sempre oriento meus filhos, porque foi assim que eu aprendi, sabe? Nunca vá afrontar o mal, porque em nós existe mais mal do que bem. Se hoje, como espíritas, queremos ter a intenção de fazer o bem, entenda cada um de nós que a nossa camada de energia negativa é muito maior do que positiva. Então é melhor que você não vá para esses ambientes. É melhor que você seja prudente. E eu escuto muito as pessoas falando quando a gente orienta isso. Você quer dizer então que eu não devo ir para a festa? Não, dependendo da festa é melhor que não vá mesmo. Você quer dizer então que eu não devo beber? Quero. Eu quero dizer que você não deve beber. Porque álcool está comprovado hoje em todas as neurociências, em tudo que você possa imaginar, que é ruim para tudo quando desce de goela dentro. Para tudo. Não existe nada de bom. Eu vejo as pessoas falando do cigarro. No meu tempo, cigarro era ibope. Hoje em dia, não, ele é degradado, graças a Deus. Pois o álcool é infinitamente pior do que o fumo. E, no entanto, as pessoas ainda vivem nessas ilusões, porque gostam de embotar a sua consciência, porque é isso que o álcool faz. Ele embota a tua consciência. Ele inibe os circuitos cerebrais seus. E boicotando a tua consciência, você se torna mais vulnerável, mais frágil, mais descuidado para ser influenciado e ser manipulado. Eles, no mundo espiritual, não criam nada. Eles aproveitam o que nós criamos, porque eles não têm corpo físico das ilusões que eles não querem se desprender no mundo espiritual. Por isso que eles ficam aqui na superfície da Terra, convivendo conosco, se alimentando conosco. No livro As Missionários da Luz, de André Luiz, tem uma passagem lá que é muito interessante. Chega até a ser engraçada, se a gente pode dizer assim. Pelo menos é assim que o Alexandre fala para André Luiz. André, ele vai numa casa comum de pessoas que não são espíritas para tentar solucionar um caso de uma criatura que morreu assassinada. E que no fundo não foi assassinada. Ele foi um assassino suicida. E quando chega lá, ele chega na hora da janta. E que bota a panela na mesa, que tira a tampa da panela, que sai aquele bafo, como diz na minha terra, né? Aquele vapor, com aquele cheiro maravilhoso.
os espíritos desencarnados que estavam em volta da mesa, vão todos eles aspirar aquele vapor da comida. E André Luiz fica extremamente incomodado com aquilo. E o Alexandre fala para ele: André, você esqueceu que quando estava na Terra, você gostava de comer também os quitutes, que tanto eram prazerosos? Esses irmãos continuam do mesmo modo. É isso que eu quero que vocês entendam. Esses espíritos, eles precisam das nossas energias materiais para continuarem em suas ilusões. Quem mais sofre são eles, que vivem se iludindo, retardando o despertar espiritual. Nós que fornecemos para eles essas energias para que eles continuem se enganando. Então eles não criam, eles aproveitam o que nós temos. Se você for uma pessoa vigilante, atencioso, e analisa um pouco aquilo que você sente, para pensar naquilo que você vai fazer, você começa a se desprender de coisas que não são edificantes. Você começa a fazer escolhas melhores na sua vida. E toda criatura, digamos que normal, ou até num ponto de vista até um pouco subnormal mesmo, até com retardo leve, digamos de passagem, eles têm essa capacidade de fazer escolha. E eu te asseguro, mas eu te digo isso com toda certeza, porque eu vivo disso e eu cuido disso. Tenho muitos pacientes com retardos leves que têm muito mais lucidez espiritual de analisar o que eles estão fazendo do que as pessoas que não têm retardo. E asseguro isso com toda certeza. Tem irmãos nossos que eu admiro a beleza com que aquela criatura vive. Então, isso que ele fala aqui, desse ponto nevrálgico, ser não aquilo que as sombras planejam, mas aquilo que a gente oferece das nossas fragilidades para ele, é uma grande verdade. E que se você não parar para refletir um pouco nisso, você vai ser influenciado. E você vai viver, como a gente falou um pouco, nessa obsessão que eles chamam hoje em dia de obsessão mais ou menos, que é um tipo de obsessão sutil, em que esses irmãos, vendo que você tem facilidade de ser influenciado e que mantém o intercâmbio mental já com eles continuam te influenciando de uma maneira em que você não se sinta muito incomodado. Porque se você se sentir muito incomodado no começo, você vai procurar algum alívio para o seu incômodo. E procurando algum alívio para o seu incômodo, hoje o que mais se trabalha é o que a gente chama de psicoeducação. Para você ter uma ideia do que é a psicoeducação, eu já falei para vocês e torno a repetir, que é a orientação praticamente globalizada da medicina como um todo, o trabalho associado da alopatia com a espiritualidade dentro dos consultórios. Entendendo por espiritualidade aquilo que traz conotação moral edificante para o paciente que está precisando ser tratado. É orientação hoje nas faculdades, e olha, diga-se de passagem, nos Estados Unidos, mais de 80% das faculdades já tem o curso de espiritualidade, ou obrigatório ou facultativo. No Brasil ainda não tem isso. E nós temos uma visão espiritualista muito mais aprofundada do que eles lá. Mas eles têm uma visão muito mais edificante do que nós. Entende? Então, nesses trabalhos de espiritualidade, eles orientam a pessoa a saber identificar aquilo que espiritualmente, moralmente, algo que transcende a matéria é importante para o paciente,
para que você fale naquela mesma linguagem e que ele entenda o processo que está acontecendo com ele, para que ele, entendendo esse processo, ele trabalhe com lucidez para ir em busca de ter uma maior probabilidade de cura ou de melhora no seu tratamento. É isso que a gente chama de psicoeducação, na neurociência, na neurologia e na psiquiatria. A psicoeducação é isso, você levar a educação mental para aquela criatura de um modo que ela possa entender e perceber essa nova educação que está sendo transportada para ela. Então, todo paciente que chega no consultório e de algum médico que tenha já uma visão um pouco espiritualista, ele vai trabalhar nessa psicoeducação. Ele vai se dedicar para levar alguma informação moral que vai ter uma receptividade para aquela criatura que ele vai estar tendo diálogo. Então, qualquer influência negativa que aquela pessoa tenha, quando você leva para ela informações que vai melhorar a qualidade de vida, qualidade emocional, qualidade mental dela, ela vai bater de frente com as influências negativas que ele está tendo. Daí a esperteza da espiritualidade inferior em fazer com que você fique nesse intercâmbio mental com ele, se distanciando do que é positivo, mas não se sentindo tão incomodado ao ponto que você tem energia para reagir se você for orientado. Eles chamam isso de obsessão, mais ou menos. Obsessão sutil. Porém, numa fase avançada da tua vida, quando o teu corpo já está descendo a rampa, quando a tua capacidade de energia já é reduzida, quando o teu fluido vital começa a ficar desgastado, e eles sabem disso, eles enxergam o nosso fluido vital, eles chegam e de uma obsessão sutil, mais ou menos, que foi cozinhada durante 40, 30 anos, já parte direto um quadro de subjugação. Daí a importância de nós espíritas, tendo consciência disso, trabalhar isso em nossa vida e levar essa informação para a vida dos outros. Porque qualquer criatura pode fazer o bem sem usar nenhum fundamento religioso. Para fazer o bem, você não precisa ser religioso. Imagina se Deus fosse criar o bem só do ponto de vista religioso. A pessoa, se não tivesse tal classificação de determinada religião, ela não iria entrar no reino dos céus. Como é que pode isso? Não pode, né? O bem é um só. E é por isso que está no nosso livro dos Espíritos, tão bem explicado por Kardec, a diferença entre o bem e o mal. Muito bem estruturada pela espiritualidade superior. Então, fazer o bem, qualquer criatura pode fazer. Você entender o outro como ele pensa, a gente chama isso de empatia cognitiva. Você sentir o outro como ele sente com aquilo que ele está passando, isso chama de empatia afetiva. Você pode levar para eles informações edificantes, sem falar de ninguém, de Jesus ou da doutrina espírita, não precisa falar. Ele fala do que é bom para ele, que vai trazer alívio, vai trazer benefício. Fala do que é certo, do que é verdadeiro para ele, mostrando dados científicos daquilo que você sabe, mostrando a verdade. Você fazendo isso, você está ajudando aquela criatura a vencer as dificuldades da vida. E é isso que a gente chama de sentimento de fraternidade. Você reconhecer o outro como teu irmão, sentir ele como teu irmão, pensar junto com ele como teu irmão e levar para ele algo de bom que você tem para dar para esse teu irmão. Qualquer um pode fazer isso. Então a gente pode ajudar as pessoas a saírem dos seus descuidos. Todos nós vamos cometer descuidos. No nosso atual fase evolutiva que a gente está passando. O problema é você reconhecer o descuido
e renovar sua atitude, melhorar sua postura diante do descuido. Ninguém quer exigir dos outros perfeições. Nem Deus quer exigir perfeição da gente. Mas Deus quer que a gente trabalhe nossa perfectibilidade, nossa capacidade de melhorar. Errar, todo mundo erra. Permanecer no erro é loucura. É loucura permanecer no erro. Então, que a gente alerte a pessoa para que ela fique mais atenta com aquilo que está prejudicando ela. E que ela mude a sua atitude, sua postura interna em relação à vida como ela vinha vivendo. Para que ela mudando a sua atitude, dando uma atitude mais refletida, mais ponderada, tanto do ponto de vista mental quanto emocional, ela procure mudar a maneira de viver e de encarar a vida. Porque se ela não fizer isso, paciência, ela vai continuar cada vez mais comprometida e quanto mais eu retardo tomar uma decisão positiva naquilo que eu sei que é negativo, mais eu vou estar diminuindo minha capacidade de reação diante do mal. É por isso que eles fazem essa obsessão, mais ou menos, que fica anos a fio. E a pessoa vai empurrando com a barriga, alimentando suas emoções, que não são edificantes, indo em busca de desejos que não vão trazer edificação espiritual para elas, e vão numa atitude mais ou menos intensa, levando a vida até o ponto em que ela já não tem mais tanta capacidade de reação, por isso que eu estou te falando, quanto mais você demorar, pior vai ser, aí você vai terminar caindo nas mãos desses irmãos. E você vai dizer para mim, mas e onde é que fica o protetor? O protetor fica onde ele sempre esteve, e mostrando pensamentos edificantes, e mostrando para que você seja uma pessoa mais vigilante, e mostrando opiniões diferentes dos teus desejos. Porque todos nós aqui, todos nós, sem exceção, estamos vivendo entre dois opostos da vida. Um está o dever e o outro está o desejo. Se você escolhe ser escravo do seu desejo, é porque você não está cumprindo deveres. Porque se você estivesse cumprindo deveres, você estaria educando os seus desejos. Então, nossos protetores estão sempre vigilantes. Nós é que estamos sempre relaxados, descuidados, irrefletidos, sem ponderar aquilo que a vida está nos mostrando e aquilo que a gente está se encantando com os prazeres que a gente está curtindo nesse mundo. É assim que a gente precisa entender as coisas. E é assim que a gente precisa viver de uma maneira melhor e mais edificante. Gente, eu estou vendo o relógio aqui e eu acho que eu já passei da hora e esses relógios estão tudo parados aí nas paredes. 8h43 mesmo? Então tá bom. Quando tiver na hora, vocês me avisam aí, porque aqui já deu 57 minutos. Então, vamos em frente. O que a gente precisa entender nessa palavra atitude é que ela envolve, como a gente viu aqui na quinta-feira, pelo menos 4 pontos fundamentais na vida da gente. Para você ter uma atitude refletida, você precisa melhorar e analisar suas experiências passadas. Como você vinha vivendo, o que você estava plantando na sua vida, aquilo que não era edificante. Você tem que analisar, você tem que fazer um autoconhecimento disso. E é como a gente já falou aqui, entende? O autoconhecimento ele é importante e é fundamental. Mas a pessoa que não quer mudar e quer continuar vivendo de suas emoções, ele não vai fazer o autoconhecimento. Daí a fragilidade que existe em nós, trabalhadores espíritas, de trabalhar esse autoconhecimento.
Você vê hoje em dia a neurociência trabalhando muito isso, e o nosso amigo Pedro Calabres fala isso e trabalha isso do ponto de vista científico, né? Exclusivamente de neurociência, sem qualquer envolvimento religioso. Ele apenas do ponto de vista científico, neurológico e psiquiátrico, né? Ele trabalha sobre o autoconhecimento e mostrando toda a fragilidade que existe em nós e não fazer isso. É impossível você querer modificar suas atitudes se você não vê no passado aquela atitude que não foi edificante que você estava vivendo. Eu tenho que analisar o meu erro. Se você não analisa a fundo aquilo que te gerou o erro, seu equívoco, você não vai conseguir se corrigir. Você tem que ter a responsabilidade de olhar para você como você é. Entende? E diante dessa responsabilidade, você vê realmente aquelas emoções que encantaram tanto o teu desejo. Para que você reconheça que você é uma pessoa viciada nesse desejo. Eu vou repetir a palavra, viciada. Todo vício, quando eu vou largar, tem abstinência. Abstinência é tudo aquilo que é ruim e desagradável que eu sinto quando eu não estou realizando o vício. A pessoa que fuma fica extremamente ansiosa. A pessoa que bebe tanto fica ansiosa quanto tem a dependência mental do vício dele também. E assim vai. Então você precisa entender que aquela atitude que não foi boa no seu passado, para você se libertar, você vai ter que vencer a abstinência do vício. E para isso, te asseguro, não tem essa história de dizer eu vou parar devagarzinho. Isso é auto-engano. A pessoa que quer parar, ela para e enfrenta a coisa. Eu nunca vi uma pessoa dizendo que parou de fumar, parando de fumar devagarzinho. Ou parar de beber devagarzinho. Isso não existe. Isso serve para qualquer vício, moral ou físico. Porque a área cerebral do prazer, do vício físico e do vício moral é a mesma. O estímulo pode ser diferente, mas o prazer no sistema de recompensa vai usar a mesma estrutura que vai te trazer essa satisfação do vício que você está realizando. Vamos chegar lá. Quando eu disse para você que, independente do estímulo, o prazer do sistema vai ser o mesmo, isso quer dizer o seguinte, que se eu paro com aquele vício, eu vou sentir o impulso de realizar outra coisa para estimular esse mesmo sistema de recompensa. Então, o que é mais comum é a pessoa trocar de vício. Eu vou dar um exemplo para você. É científico. Obesos que faz cirurgia bariátrica. A incidência de alcoolismo neles é imensa. Ele substitui o vício da boca. Não come, mas bebe. E é impressionante isso, sabe? Impressionante. Então, isso a gente sabe. Isso serve para tudo. Entende? Se você tem um vício de falar mal dos outros, e você vai parar de falar mal dos outros, não se preocupe não, que você vai arrumar, você vai tentar fazer algum caminho na circuitaria neuronal tua para chegar e voltar a estimular aquele sistema de recompensa para você sentir o prazer novamente. A gente tem que entender que essa vigilância, essa atenção, essa atitude que a gente tem que tomar, tem que ser algo continuado, mas sem você deixar
oscilações na sua vida. Porque se você não tiver essa vigilância, você troca de vício. E você continua viciado do mesmo jeito. Eu já falei para vocês aqui, há algumas reuniões atrás, que às vezes as pessoas acham que nosso ego é ruim. E o nosso ego não é ruim. Nosso ego vem para ajudar a nossa edificação. O problema nosso, você vê um animal, quando ele está com fome, ele vai em busca de comida, ele ficou satisfeito com a sua comida, ele não come mais. Pode estar sobrando comida, deixa lá. Ele não vai comer mais. Nós não. Quando a gente ganhou a inteligência, que a gente veio do mundo animal, que tinha fome e ia atrás de comida, a gente viu que tinha comida que a gente gostava mais do que outras. É aí que está a emoção. A gente começou a ter alguma consciência de nossas emoções. E o que é que aconteceu com isso? A gente começou a comer não aquilo que o corpo precisava, mas aquilo que era gostoso. E com isso a gente corrompeu o nosso sistema de recompensa. Lembra daquela frase? No início o homem só tem instintos, quando avançados e corrompidos tem sensações. É aí que está o nosso pecado capital. É aí que está a nossa maçã e a serpente que encantou a Eva. Foi aí que a gente dançou, entende? Então a gente tem esse sistema corrompido. A gente tem que ter uma vigilância continuada, mas de maneira exaustiva, para que você não se deixe levar. E você consegue isso. Porque se você quiser ser vigilante, quiser fazer o autoconhecimento, para analisar suas experiências passadas e começar a se corrigir, entende? Você já abriu uma brecha em outra parte que é importante da sua atitude, que são as suas crenças. Porque os nossos vícios são crenças limitadas que a gente tem. E aí, então você já tem que começar a querer reformular suas crenças. Ao mesmo tempo que você começa a ter seus valores, que é aquilo que é importante para você, você está saindo da importância do vício para uma importância edificante. Então você começa a ter valores diferentes. E ao mesmo tempo, as influências sociais, você vai em busca daquilo que é melhor para você e vai despejando, deixando de lado aquilo que não é bom. E quando a gente fala experiências passadas, crenças, valores e influência social, a gente está falando de atitude. São os 4 pilares básicos de nossas atitudes. Assim a gente consegue se melhorar. Porque quando o teu anjo da guarda vê que você está valorizando os estímulos que ele está dando, ele vai te trazer cada vez mais coisas boas e edificantes na sua vida. Ele vai proporcionar para vocês cada vez mais relacionamentos saudáveis, tanto do ponto de vista espiritual, quanto do ponto de vista humano. Ele vai te trazer boas companhias. Entende? É isso que a gente precisa entender. Então, do mesmo modo que a espiritualidade inferior usa dos nossos desejos, que nos encanta com as nossas emoções, e a gente não para refletir, os nossos espíritos superiores, nossos anjos da guarda, usam de nós quando a gente se desperta para querer praticar deveres. Pois é. Deveres são obrigações legais e morais que a consciência nos impõe para que a gente realize com responsabilidade. Então, quando você estiver tendo obrigações legais da lei de Deus, que está na tua consciência, morais, que diz respeito às escolhas que você está fazendo, entre o que é certo e o que é errado, nas atitudes que você está tomando, e você quer colocar isso em prática com responsabilidade, vai chover de energia boa do teu lado. E é como Kardec falou, fluido bom não se mistura com fluido ruim. Muita paz a todos. Façamos nossa prece. Examina teu desejo. O nome é Examina teu desejo, e ele já vai falando de mediunidade, né?
Mediunidade é instrumento vibrátil e cada criatura consciente pode sintonizá-lo com o objetivo que procura. Médio, por esta razão, não será somente aquele que se desgasta no intercâmbio entre os vivos da terra e os vivos da espiritualidade. Cada pessoa é instrumento vivo dessa ou daquela realização, segundo o tipo de luta a que se subordina. Acharás o que busca, ensina o Evangelho. Podemos acrescentar, farás o que desejas. Assim sendo, se te relegas à maledicência, em breve te constituirás em veículo dos gênios infelizes que se dedicam à injúria e à crueldade. Se te detens na caça dos prazeres dos sentidos, cedo te converterás no intérprete das inteligências magnetizadas pelos vícios de variada expressão. Se te confias à pretensa superioridade sobre a embriaguez dos valores intelectual mal aplicados, em pouco tempo te farás canal de insensatez e de loucura. Todavia, se te empenhas na boa vontade para com os semelhantes, imperceptivelmente terás o coração impelido pelos mensageiros do eterno bem aos serviços que possas desempenhar na construção da felicidade comum. Observa o próprio rumo, para que não te surjam problemas de companhia. Desce a animalidade e encontrarás a extensa multidão daqueles que te acompanham com propósitos escuros na retaguarda. Eleva-te no aperfeiçoamento próprio e caminharás de espírito bafejado pelo concurso daqueles pioneiros da evolução que te precederam na jornada de luz, guiando-te às aspirações para as vitórias da alma. Examina os teus desejos e vigia os próprios pensamentos, porque onde situares o coração, aí a vida te aguardará com as asas do bem ou com as algemas do mal.